Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, vamos sentar. Eu acho que essa é dos temas, eu já venho aqui pelo menos há uns 2, 3 anos, e acho que dos temas que me chamaram para pregar, esse é o mais difícil de pregar. Porque nós não estamos falando de qualquer coisa, nós estamos falando do sangue redentor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A frase, o sangue de Jesus tem poder, ela é uma frase que é meio lacônica, mas por isso a dificuldade, explicar a grandeza e a profundidade dessa frase. O sangue de Jesus tem poder e não é pouco poder, é muito poder. Eu vou fazer uma pergunta. E os mais velhos aqui vão saber a resposta na ponta da língua, mas vão ter vergonha de responder. Vão ter vergonha de responder, mas eu preciso que vocês respondam. Tá bom? Honra se lava com? Com sangue. Honra se lava com sangue. Honra se lava com sangue. A gente ouviu isso daí alguma vez quando a gente era criancinha, do nono ou da nona, e não conseguiu entender direito o que estava querendo dizer. E realmente não é um pensamento cristão. Não é um pensamento cristão. É um pensamento ainda pagão. A ideia de que o sangue ele é utilizado para se pagar uma ofensa. Isso daí é muito antigo. Honra se lava com sangue. Mas isso não é cristão, tá? Isso é coisa que a gente ouvia do nono, quando a gente era criancinha. De onde vem essa ideia? Vem justamente das religiões mais primitivas possíveis. Toda religião, ela tem alguma semente de verdade. Algumas religiões têm mais verdade que as outras religiões. O cristianismo é a plenitude da verdade. Mas mesmo essas religiões bem primitivas, essas religiões bem atrasadas, elas têm essa concepção de sacrifício, de oferecer sacrifício. Então nós tínhamos lá Adão e Eva tiveram Caim e Abel. Abel oferece o sangue de um cordeiro para Deus. Mata um cordeirinho, Caim oferece os frutos da terra, mas o outro oferece o sangue de um cordeiro. Vamos pegar aqui os índios do Brasil, eles faziam seus rituais que envolviam sangue. Vamos pegar aqui os aborígenes da Austrália, eles têm os seus rituais que envolvem sangue. Vamos pegar os índios do Havaí, né, os povos originários do Havaí, que pegavam e tinham seus rituais envolvendo sangue. Mesmo essas religiões que nunca tiveram contato uma com a outra, elas têm essa concepção de sangue como algo para pagar, para resgatar, para livrar do pecado.
E isso não é próprio só da nossa religião, é próprio de várias, mas no comecinho, bem no início do judaísmo, essa ideia do sangue como uma forma de redimir, de pagar, de resgatar, ela já existe. Então, todo o patriarca do Velho Testamento vai fazer um altar e oferecer sacrifício. Eu pus a sacolinha aqui para guardar aqui a página que eu estou reservando para vocês. E os sacrifícios, então, eles vão se tornando mais esquematizados, mais litúrgicos. Vai haver um momento em que Nosso Senhor vai explicar como deve ser feito o sacrifício. Vai haver um momento em que o bom Deus vai explicar até mesmo as roupas dos sacerdotes. E o judeu, então, vai purificando, vai normatizando a forma de fazer estes sacrifícios. Vamos pegar aqui o etimológico de sacrifício, sacro, ofício. É um trabalho sagrado. Sacrifício é um trabalho sagrado. Sacrifício não é uma coisa doída. A gente usa errado o termo sacrifício para falar de uma coisa difícil. Eu tenho que ir na feira, no dentista e no banco. É um sacrifício danado. Não, não é. É cansativo. Mas o sacrifício, sacro ofício, é algo que você oferece a Deus, né? Então vamos guardar a ideia de sacro ofício, sacrifício, como algo que eu ofereço a Deus. Como é que era então o sacrifício judaico? O sacrifício judaico eu ia ter 12 tribos. 11 dessas 12 tribos tinham terra e trabalhavam. Uma dessas 12 tribos não tinha terra e se dedicava exclusivamente a servir a Deus. Eram os levitas, a tribo de Levi. Os levitas, eles tinham direito ao dízimo. Por que eles tinham direito ao dízimo? Porque eles só trabalhavam no templo. Eles não tinham direito à terra. Então, cada uma das outras 11 tribos dava 10% da sua produção para os levitas, para que eles também tivessem o seu conforto. Então, você tem 11 tribos plantando, colhendo, criando, etc., e uma tribo louvando a Deus. 1/10, né? um dozeavos da população judaica era para o sacro ofício, para trabalhar no sacrifício. Entre os levitas, você tinha os sacerdotes. O que faz um sacerdote? Definição de sacerdote. Eu não quero aqui espantar nenhuma das senhoras, tá bom? Não fiquem assombradas. Mas o que faz um sacerdote? Um sacerdote oferece a carne e o sangue de uma vítima em reparação dos seus pecados e em reparação dos pecados do povo a ele confiado. Só é sacerdote, só tem ofício sacerdotal, aquele que oferece a carne e o sangue de uma vítima para a remissão dos seus pecados e do pecado a ele confiado. Então, por exemplo, eu tenho tanto medo de vocês entenderem errado, mas todo mundo limpa o coração para entender, tá? O pastor evangélico, o pastor luterano, o pastor batista, o pastor anglicano, é sacerdote? Não. Não é sacerdote, porque ele faz a pregação da palavra, mas ele não oferece a carne e o sangue de uma vítima em reparação das ofensas e dos pecados. O rabino, todo mundo aqui
conhece algum amigo judeu e possivelmente todos aqui conhecem algum rabino. O rabino é sacerdote? Não, o rabino não é sacerdote, porque o rabino prega as escrituras, a palavra de Deus, mas ele não oferece carne e sangue de uma vítima em reparação dos pecados. Agora, o cacique da tribo dos Caetité, que mata lá uma galinha e oferece para Tupã. Eu não sou muito especialista em cultura indígena, então, né, se eu estiver falando bobagem, vocês me perdoem, mas aqui é só para a gente ter uma ideia. O cacique, ele está matando a galinha e oferecendo a carne e o sangue daquela galinha para o Tupã em reparação dos pecados daquela tribo. Esse cacique é sacerdote? É. Ele oferece carne e sangue de uma vítima para uma divindade, né? Ele não é um sacerdote católico. Eu sou sacerdote? Muito bem, vocês estão melhor do que eu imaginei. Todo dia, eu ofereço a carne e o sangue de uma vítima em reparação dos meus pecados e do pecado ao povo a mim confiado. Vocês sabiam que eu faço isso todo dia? Exatamente, a Eucaristia. Teve gente que já pensou em eu matando uma galinha, mas não. Eu ofereço a carne e o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em reparação dos meus pecados e do pecado ao povo a mim confiado. Isso é função de sacerdote. Tá? Por isso que missa é importante. O sangue de Jesus tem poder. Quando celebro uma missa, seria não teria cabimento liturgicamente eu dizer a minha missa. Você vai na missa de quem? Eu vou na missa do Padre Anderson. Não, eu vou na missa do Padre Michelino. Não, eu vou na missa do Padre João. A gente fala assim, mas liturgicamente não teria muito cabimento falar isso. Porque a missa não é nem do Padre Michelino, nem do Padre Anderson, nem do Padre João. Porque quando nós estamos oferecendo o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos renovando o Calvário. E naquele momento não é o João, não é o Michelino, não é o Anderson. Naquele momento é Jesus Cristo. Eu participo do sacerdócio de Cristo. O Padre Michelino participa do sacerdócio de Cristo. O Padre Anderson participa do sacerdócio de Cristo. Então, naquele momento em que a gente está oferecendo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor, é Cristo. Naquele momento eu sou sacerdote, naquele momento eu sou Cristo, que é altar, que é cordeiro, Jesus Cristo é sacerdote, altar e cordeiro. E eu tenho que me configurar a Ele. Ok? Guardem essa informação. Vamos voltar para o sacrifício judaico? Então vamos voltar para o sacrifício judaico. Eu não posso sair daqui por causa da câmera, né? Mas eu gosto de ficar me mexendo assim, então vocês me desculpem se eu me mexer muito. Estamos aqui no sacrifício judaico ainda. Eu peco, eu levo lá no sacerdote um boizinho ou um cabritinho, e o sacerdote mata o meu boizinho ou o meu cabritinho e oferece a carne e o sangue daquele meu boizinho, daquele meu cabritinho, em reparação dos meus pecados, porque eu pequei. Era assim que fazia. Por isso que quando Nosso Senhor entra no templo, vai ter lá os vendedores de pombas, os vendedores de animais, porque o sujeito comprava o animal no templo e levava para o sacerdote fazer
o sacro ofício, o sacrifício do animal. Só que tem um problema. Eu tenho uma vaquinha e ela é a maior pecuarista de Jerusalém. Ela tem 80 mil cabeças de bom gado Nelore lá em Jerusalém. Nem sei se existia Nelore no tempo de Nosso Senhor, mas tudo bem. Eu tenho uma vaquinha, ela tem 80 mil cabeças. Quem pode pecar mais? Ela. Ela peca à vontade. Ela vai pecando e oferecendo gado. Ela tem. Eu só posso pecar uma vez, porque eu só tenho uma vaquinha e ainda fico sem a vaquinha depois que eu pecar. Então, esse sacrifício judaico, pretérito, antigo, anacrônico, ele vai, Nosso Senhor vai falando, Deus vai falando aqui pelos profetas, Deus vai falando pelos profetas o seguinte: eu tenho nojo do sacrifício de vocês. Isaías fala muito disso. Eu tenho raiva do sacrifício de vocês. Eu não gosto do sacrifício de vocês, porque o sacrifício de vocês é injusto, porque o sacrifício de vocês é pró forma. O sacrifício de vocês não envolve conversão, não envolve mudança de vida. Porque quem tem, oferece o seu boizinho lá, o seu cabrito, o seu bode, né? São José e a Virgem Santíssima ofereceram um par de rolinhas, que era a oferta dos pobres, oferece lá um par de rolinhas, mas não envolve conversão, não envolve mudança. E outra coisa que Nosso Senhor fala por meio dos profetas, eu falo Nosso Senhor, mas tecnicamente Nosso Senhor é para Jesus Cristo. Eu quero falar aqui de Deus Pai, né? Deus Pai fala por meio dos profetas. O que é para mim o sangue de ovelhas, bodes e touros? Isso daí para mim é nada. Eu fiz o céu e as estrelas, eu fiz todos os planetas. O que é para mim sangue de bode, de touro, de ovelha? Isso para mim é nada. Eu não quero isso daí. Então, há necessidade de um sacrifício, um único sacrifício, um sacrifício perfeito, feito por um sacerdote perfeito, de uma vítima perfeita, que seja ao mesmo tempo digna de Deus, lá em cima, e que represente os homens, aqui embaixo. Quem quer esse sacerdote perfeito, ao mesmo tempo vítima perfeita, ao mesmo tempo altar perfeito, que é digno de Deus e ao mesmo tempo representa os homens? Porque ele é ao mesmo tempo e ao mesmo tempo. Entenderam por que a missa, quando eu celebro, eu tenho que estar dentro do sacerdócio de Cristo, porque eu não sou Deus, Ele é Deus. Então será que eu posso usar o termo embutir? Eu entro de enxerido no sacerdócio de Cristo, eu empresto para Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a minha mão, as minhas pernas, a minha voz, os meus olhos, e naquele momento eu estou emprestando para Deus o meu corpo, quando eu olho para aquelas sagradas espécies e falo: tomai todos e comei. Vocês estão entendendo como é importante na missa? Eu rezo em casa. Não, em casa você reza, porque ótimo, continue rezando, mas você consagra em casa? Não consagra. E vocês estão entendendo como não tem cabimento eu falar: eu não vou na missa em tal igreja porque eu não gosto do padre? Não tem cabimento dizer: eu não vou na missa em tal igreja porque eu não gosto do padre. Porque naquele momento sagrado, sublime, que é a renovação incruenta do sacrifício cruento de Cristo, não é o Zé, o Francisco, o Antônio, o João, o Anderson, o Miquelino. Naquele momento é Cristo, que oferece seu corpo, sangue, alma e divindade
renovando o seu sacrifício do Calvário. Então o sangue de Jesus tem poder? O sangue de Jesus tem muito poder. E por que que Deus precisou derramar o seu sangue para nos libertar do pecado? Bom, primeiro deixa eu ler aqui o livro dos Hebreus, a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus tem uma duvidazinha quem escreveu. Tudo indica que não foi São Paulo. Muita gente fala carta de São Paulo aos Hebreus, porque se entende também que pode ter sido São Paulo. Não importa quem escreveu, é palavra inspirada por Deus, louvado seja Deus. Vamos ouvir aqui a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus vai falar aqui no capítulo 9 que entra na segunda parte do templo apenas o sumo sacerdote, somente uma vez por ano, e ainda levando consigo o sangue para oferecer pelos seus próprios pecados e pelos do povo. O sumo sacerdote, então, ele entra na parte do Santo dos Santos do templo para oferecer o sangue pelos seus pecados e pelo pecado do povo. A carta aos Hebreus, ela começa falando da superioridade de Cristo, vai falando da grandeza de Cristo, do sacerdócio de Cristo. Cristo não é da tribo de Levi, mas Melquisedeque também não é. Então vai fazer uma comparação entre Cristo e Melquisedeque. E daí, carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 11. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 11. Enquanto todo sacerdote se ocupa diariamente com seu ministério e repete inúmeras vezes os mesmos sacrifícios que todavia não conseguem apagar os pecados, Cristo ofereceu pelos pecados um único sacrifício e logo em seguida tomou lugar para sempre à direita de Deus, onde espera de hora em diante que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Por uma só oblação, um só sacrifício, ele realizou a perfeição definitiva daqueles que recebem a santificação. Então o sangue de Jesus tem poder? O sangue de Jesus tem muito poder. Porque no momento em que Jesus derrama o seu sangue como perfeita vítima, perfeito altar e perfeita sacerdote, o sangue dele me livra de todo e qualquer pecado. É maravilhoso isso. Mas daí vocês vão ter as seguintes dúvidas. A primeira dúvida que vocês vão ter: precisava? Por que que nós estamos sendo resgatados do pecado? Por que que nós estamos sendo resgatados da unha do capeta pelo sangue, corpo, alma e divindade de Nosso Senhor, né? Pelo sangue de Nosso Senhor? Por que que ele está tendo que derramar o seu sangue para nos resgatar do capeta, do pecado, se ele é Deus Todo-Poderoso? Ele não podia simplesmente nos resgatar, pronto e acabou? Não precisava morrer na cruz? Podia. Podia, mas aqui eu estou lendo São Tomás de Aquino, na Suma Teológica. E São Tomás de Aquino não é papa, tá? Nunca foi papa. E São Tomás de Aquino, ele não é magistério da igreja. Mas a teologia da igreja baseia-se muito em São Tomás. Então, nesse livro aqui, que tem 6 volumes, São Tomás de Aquino vai nos falar justamente essas respostas sobre o santo sacrifício.
Ora, é uma questão de justiça. Porque o diabo nos tomou, porque o diabo é safado. Mas eu caí no pecado porque eu quis. O diabo não colocou o fruto da árvore proibida na boca do Adão e da Eva. O homem quis o pecado. E todos nós sofremos, mais de uma vez por dia, tentação. Todos nós sofremos tentações. Mas o diabo nunca fez a gente pecar. Ele nunca fez a gente pecar. Quem peca somos nós. Estou certo ou estou errado? Ele pode tentar, mas Deus não vai permitir nunca uma tentação maior do que a gente aguenta. E se a gente comete o pecado, é porque nós nos entregamos. Então, se nós nos entregamos, quando o nosso Senhor nos resgata do pecado, Ele está fazendo algo que é uma questão de justiça. Ele está pagando com o seu sangue pelo erro que eu quis cometer. Então eu tenho que ser mais grato ainda por Deus. Segunda coisa, precisava ter morrido na cruz? Precisava ter sido uma paixão tão sanguinolenta assim? Precisava ter tido o sangue? Não. Mas a gente nunca ia entender como Deus nos ama se não fosse assim. Precisava ter sangue? Não, não precisava. Mas vejam como é da cultura de inúmeras religiões a questão do sangue para pagar o pecado. E é fácil para a gente dizer que não precisa, porque nós estamos com 2020 anos de catolicismo. Nossos pais eram católicos, nossos avós eram católicos, nossos bisavós eram católicos. Mas há 2000 anos atrás só tinha pagão. E eles não iam entender a remissão, eles não iam entender o resgate, eles não iam entender a libertação se não tivesse tido o sangue. Porque fazia parte de toda aquela mentalidade. Precisava ter o sangue para eles compreenderem que nós fomos libertos. Estão acompanhando? Segunda coisa, Jesus não podia ter virado para a Virgem Santíssima e falado assim: mãe, me dá uma agulha. Ela ia lá na caixa de costura dela. Eu não sei se já tinha agulha naquele tempo, mas caixa de costura com certeza tinha, porque São José era um bom marceneiro. Pegava uma agulha, Nosso Senhor pegava e tum, furava o dedinho, saía um sanguinho e pronto. Não tem que ter sangue? Tem que ter sangue. Não fez um furinho? Fez um furinho, saiu um sanguinho. Não é o suficiente? É. Mas eu nunca ia entender o amor de Deus por mim, se Ele tivesse feito isso. Eu nunca ia entender a grandeza e a loucura de amor de Deus por mim, se Ele não tivesse morrido na cruz por mim. Se Ele não tivesse tido um sacrifício tão triste, cruel, profundo, aniquilado, deu-se totalmente, sofreu por mim. Pelo pecado que eu me entrego voluntariamente quando eu caio no pecado. Então, o sangue de Jesus tem poder, não é só uma expressão. O sangue de Jesus ter poder é muita coisa. É Ele que me livra do pecado. É Ele que é o preço do meu resgate do pecado. É Ele que me salva da morte eterna, da condenação eterna. O sangue de Cristo livra o mundo do pecado. E é por isso que Ele tem poder. Nós temos que ter muita gratidão ao santo sacrifício da cruz, quando Nosso Senhor derrama o seu sangue.
Dessa questão do sangue, do sacrifício da cruz, da paixão de Nosso Senhor como remissão dos nossos pecados, alguém tem alguma dúvida? Que daí eu vou passar agora para a Eucaristia. Vamos resolver essa questão? Alguém tem alguma colocação, alguma dúvida? Ou vocês entenderam tudo, ou vocês estão com vergonha. Ou eu sou um professor muito bom, ou eu sou tão ruim que vocês falam, ah, nem adianta eu tentar. Ou é um pouquinho de cada. Vamos para a Eucaristia? Fala, filhinha. Não. Desculpa. Eu vou melhorar a minha colocação. A pergunta que ela faz, e eu tenho que repetir a pergunta porque quem está no celular não ouve a senhora perguntando, né? Ela pergunta assim, padre, quando o senhor fala que o cacique é um sacerdote, isso é uma falácia, porque não foi ordenado validamente, né? Não teve imposição das mãos de um bispo, etc. Eu não estou dizendo que ele é um sacerdote católico. Ele não é um sacerdote católico, ele é um sacerdote pagão. Sacerdote não necessariamente, o termo sacerdote não necessariamente é usado para o sacerdote católico, tá? O judeu tinha o seu sacerdote no templo de Jerusalém. Tá certo que tem toda uma tradição, mas os gregos tinham seus sacerdotes, os romanos tinham seus sacerdotes. Não eram sacerdotes católicos, eram sacerdotes pagãos. Sacerdote, então, é qualquer um dentro dessas religiões, dentro de todas as religiões, que oferecem as vítimas para Deus. Inclusive, se a senhora me permite aqui abrir um parêntese, tem um padre muito inteligente, chamado Zé Eduardo, maravilhoso, né? Já trouxeram ele aqui? Que homem inteligente, pelo amor de Deus. E o Zé Eduardo, ele uma vez deu uma palestra para nós, seminaristas ainda, eu já tenho 10 anos de padre, eu era seminarista, que ele estava falando que na cultura judaica não tem cabimento a ideia de sacerdotizar, de mulher sacerdote, porque o sacerdote ele tira a vida e a mulher ela dá a vida. Olha que bonito. O sacerdote judaico é meio açougueiro, assim, né? E vocês, mulheres, vocês dão a vida, vocês geram vida, vocês não tiram vida. Então vamos lá, agora vamos para a Eucaristia. Começa a missa. A ministra da Eucaristia, o ministro da Eucaristia, o coroinha, o sacristão, vai lá no armário, pega vinho de uva e pão de trigo. Esse vinho tem que ser de uva. Ué, padre, todo vinho é de uva? Não, vai para Jundiaí que você vai ver. Vai ter escrito vinho de pêssego, vinho de chope, vinho de laranja. Não, tem que ser vinho de uva. Pão, pode ser broa de milho? Não. Pode ser tapioca? Não. Pão de trigo. Ah, mas se Jesus tivesse feito a Santa Ceia no Brasil, ele ia usar cachaça e tapioca. Mas se, não é. O que foi? O que foi na realidade? Na realidade foi vinho de uva e pão de trigo. Então, se Nosso Senhor usou vinho de uva e pão de trigo, nós vamos celebrar com vinho de uva e pão de trigo. Graças a Deus, essa questão já foi superada liturgicamente. Eu ainda, há uns 15 anos atrás, eu tive que impedir que o grupo de jovens queria que o padre consagrasse mandioca.
Eu falo, não, de jeito nenhum, seus loucos. Né? Mas eu acho que hoje ninguém mais pensa nessa bobagem. Vinho de uva, pão de trigo. Tira lá do armário, põe no cálicezinho, lá na galheta, põe na âmbula, começa a missa. Ato penitencial, glória, leituras do Velho Testamento, leitura do Novo Testamento, homilia. Tem um manual antigo de missa que fala que no Velho Testamento Deus Pai nos fala, no Novo Testamento Deus Filho nos fala e no sermão o Espírito Santo nos fala. Olha que bonito, né? Bonito. Daí começa então o ofertório. Vem a ministra, vem o coroinha, me leva aquele vinho, me leva aquele pão que é vinho e que é pão. E eu pego e ofereço a Deus. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós vai tornar pão da vida. Eu ofereço aquele pão para este santo sacrifício. Então aquele pão já não é mais qualquer pão. Aquele pão é um pão que eu reservei de todos os pães do mundo, aquele lá eu reservei para oferecer a Deus para o santo sacrifício. Depois segue a liturgia eucarística. O padre impõe as mãos, e quando impõe as mãos, o ministro, o coroinha, toca o sininho. Por que toca o sininho? Não é para ajoelhar. Não é para ajoelhar. É para avisar que o Espírito Santo está vindo sobre aquele pão e aquele vinho. E daí eu ajoelho, porque o Espírito Santo está agindo naquele pão e naquele vinho. E é por isso que eu vou me ajoelhar. Então, o sininho não é um despertador de ajoelhar. Um sininho é o despertador da chegada do Espírito Santo. Enviai o vosso Santo Espírito, toca o sininho, joelho no chão. Ah, padre, eu fiz uma cirurgia, eu não consigo ajoelhar. Então fica de pé. Ah, padre, a minha cirurgia foi tão grave que eu não consigo nem ajoelhar, nem ficar de pé. Então fica sentado com todo respeito, com o coração ajoelhado. O que eu não aguento é quando a gente vai na missa, tem uns moleque mais forte que o Banco Bradesco, né, que fica de pé. Daí não está certo. Mas se a pessoa não pode ajoelhar-se, a saúde não permite, não precisa também morrer por causa disso. Né? Fiquem com seu máximo de respeito. Repito as palavras da consagração. Repito as palavras da Santa Ceia. Tomai todos e comei. Isto é. Não é isto simboliza. Não é isto significa. Não é isto lembra. Não é isto tem todo jeitão. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. E naquele momento é corpo, é sangue de Nosso Senhor. Ao longo da missa, na hora do cordeiro, eu vou quebrar um pedacinho da hóstia, já consagrada, e vou colocar sobre o preciosíssimo sangue, já consagrado. Vocês conseguem reparar isso? Não conseguem reparar porque vocês ficam longe. Não, mas conseguem, né? Os ministros têm essa facilidade. E naquele momento, então, eu restituo a integridade do corpo de Nosso Senhor. O corpo e o sangue estão juntos.
de tal forma que quem comunga da hóstia está comungando de corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. E quem comunga só do vinho está comungando do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Tá? É Cristo em sua inteireza. Vou receber a Sagrada Eucaristia. Os meus pecados veniais, vocês sabem a diferença de pecado venial e mortal? Mortal é grave, matéria grave, consciência e vontade, eu tenho que me confessar. Pecados mais leves, neste momento, o sangue de Jesus tem tanto poder, mas tem tanto poder, que ele vai me livrar até daqueles pecados veniais. O sangue de Jesus que eu vou receber na Sagrada Eucaristia tem tanto poder que ele vai ser alimento para o meu corpo. Literalmente. Eu estarei, né, tem aquela música antiga, Panis Angelicus, né, que fala Manducat Domini, comer o Senhor. Né, eu estou ingerindo, aquilo vai alimentar meu corpo. E mais do que alimentar o corpo, quantas calorias pode ter? Não deve ter 20 calorias, é bem pouquinho. Mas aquilo dá uma é até feio falar aquilo, né? Nosso Senhor Eucarístico dá uma fortalecida no corpo, que é uma coisa impressionante. Quem já cuidou de doente aqui que recebia a Eucaristia? Quando recebia a Eucaristia, não dava uma arribada? Parece que, né, você dá uma sopa de mocotó, não faz o mesmo efeito. É impressionante como fortalece o corpo a Sagrada Eucaristia, porque o sangue de Jesus tem poder. E mais, fortalece a alma. Quantas vezes eu não entro na missa triste, chateado, abatido, querendo que o mundo se acabe em barranco, para morrer encostado. E daí eu comungo e eu saio da missa bem, firme, valente, falando, não, temos problema, mas vamos enfrentar o problema. Não é só comigo. Eu tenho certeza que acontece com cada um de vocês. Porque o sangue de Jesus tem poder. E naquele momento eu não estou recebendo qualquer coisa. Eu não estou recebendo um biotônico. Eu não estou recebendo eu estou recebendo o preciosíssimo sangue que remiu o mundo. Eu estou recebendo o preço do resgate do mundo. E é por isso que eu vou receber a Sagrada Eucaristia em máximo respeito, em máxima veneração. E daí um alerta muito importante para seminarista, para diácono e para ministro da Eucaristia. Quantos ministros tem aqui? A senhora, eu estou vendo, a senhora, as senhoras. Um aviso muito importante para vocês que são ministros. Lidar muito com o sagrado, a gente corre o risco de, se não prestar atenção, vulgarizar o sagrado. Então nós temos que, usando o nosso cérebro que Deus nos deu, conseguir vencer a aparência de pão e vinho, porque tem a aparência de pão e vinho, continua mantendo a mesma aparência, cheiro, qualidades de pão e vinho. Filosoficamente se chama acidente de pão e vinho, mas já não é pão e vinho. E eu tenho que, com o meu cérebro, conseguir entender que cada gotinha daquela é o preço que remiu o mundo. É o resgate da humanidade. Cada gotinha do preciosíssimo sangue de Nosso Senhor. Cada migalhinha de uma hóstia. Cada gota do sangue. Achei bonitinho, eu tenho coroinha lá na minha igreja, e o mais velho estava explicando para o mais novo,
falou assim, presta atenção, hein, que cada átomo, cada átomo da hóstia é o próprio Deus. Achei bacana, porque eles estão em idade escolar, né? Então eles ainda têm contato com essas coisas que a gente já até esqueceu que existe. Mas cada migalha, cada gota é o corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor que remiu o mundo. Tem poder? Tem muito poder. Tem muito poder. E é por isso que às vezes eu vou comungar e vou oferecer aquela Eucaristia por alguém ou por um fato. Então, receba a Sagrada Eucaristia quando vocês tiverem um problemão bem grandão. Receba a Sagrada Eucaristia e fala, meu Senhor, eu ofereço os méritos dessa Sagrada Eucaristia pelo ciclano, pelo fulano, por tal problema, por tal coisa. E não duvidem que isso não é um pietismo, isso não é um fervorinho, não. Isso é muita coisa, porque vocês não estão oferecendo qualquer. Vocês estão oferecendo o corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, e o sangue de Jesus, como diz o tema dessa palestra, tem poder, e tem muito poder. O que a gente tem que fazer para que a missa seja cada dia mais santa? Aqui tem gente de várias paróquias, a grande maioria é desta paróquia mesmo. Mas nós temos que tomar muito cuidado, sobretudo as senhoras, viu, mulheres? Porque homem é um bicho porco. E homem solteirão é pior ainda. E padre fica porco e teimoso. Porque a gente não tem mulher para dar bronca na gente. Então vocês, mulheres, têm um dever sagrado de não deixar os padres, deixar de lado a diligência com as espécies e com as alfaias e com os vasos sagrados. Porque é uma tendência horrorosa de nós homens. Bom, primeiro que a gente não consegue ver sujeira. Né? Para a gente perceber que uma coisa está suja, tem que estar imundo. Porque se não tiver imundo, não é verdade? O homem não percebe. Se não tiver imundo, a gente não percebe. Né? As senhoras com esses aventais impecavelmente brancos, se fosse um grupo de homens, seria impecavelmente amarelos já. Né? A gente não percebe. A gente não percebe se o vaso sagrado já está descorando, a gente não percebe se já está saindo metal, a gente não percebe. Então, cuidem disso. Ajudem o padre a cuidar disso. Deem esse apoio ao padre para que a toalha sempre esteja com cheiro de comfort. Tá? Que as sagradas alfaias estejam sempre bonitinhas, bem passadinhas. Porque a gente não sabe. Não é preguiça. É incapacidade mesmo. Né? A gente tem essa tendência de ir fazendo. Então, é um modo de a gente mostrar para Nosso Senhor e mostrar também para quem recebe, né? Que não estamos recebendo qualquer coisa, estamos recebendo o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor, que tem poder. Tá? Eu acho que eu falei aqui 45 minutos, mas não vou embora antes de perguntar se alguém tem alguma dúvida, alguma colocação, alguma observação. A questão do sacerdote ficou bem explicado, filha? Tá. Não quero que a senhora fique com dúvida, tá? Alguém tem mais alguma colocação? A pergunta dela foi que ela não gosta de receber a Sagrada Eucaristia na mão. A justificativa é que ela falou, a minha mão não é ungida, não é a mão de um padre.
Mas eu fui numa determinada paróquia e o ministro da Eucaristia não permitiu que eu recebesse a Sagrada Eucaristia na boca, quis que eu recebesse na mão. Então vamos aqui voltar para a questão histórica disso. Na década de 70, no fim da década de 70, teve no Brasil um surto de meningite. A gente vai esquecendo, né? Eu acho que hoje a gente nem lembra direito o que foi o Covid, que foi há 2 anos atrás. Imagina o surto de meningite na década de 70. Então, a Conferência Episcopal Brasileira, durante o surto de meningite, autorizou que se recebesse a Sagrada Eucaristia na mão da seguinte forma: deveria o fiel esticar a mão esquerda como se fosse uma patena, isso é a orientação da década de 70, tá? E, fazendo uma pinça com o indicador e o polegar, receber a Sagrada Eucaristia e levá-la à boca. Essa foi a orientação da década de 70. Como tinha gente que não sabe esperar e pega Nosso Senhor no ar, que é uma falta de respeito danada, mudou-se a orientação. Então, colocar-se-ia a mão direita para o destro, o canhoto faz o contrário, sob a mão esquerda, receberia, então, Nosso Senhor na mão esquerda, pega com a direita e leva à boca, sempre na frente do ministro ou do padre. Há ilegalidade nisso? Não há ilegalidade nisso. É autorizado pela Igreja e o bom Deus, né, ele espera que a gente o faça com muito respeito, e é possível receber a Sagrada Eucaristia na mão com muito respeito. Verifica se não ficou, como disse o Coroinha, nenhum átomo, né? Se ficou, meu dedo. Tá? Comunga, não há nenhum drama em receber na mão, não é pecado receber na mão, não é nenhuma ofensa a Deus, desde que você o faça com respeito. Tá? Mas o fiel tem direito de receber na mão e o fiel tem direito de receber na boca. Então, também, se eu quiser obrigatoriamente dar na boca e o fiel não quiser receber na boca, quiser receber na mão, ele tem o direito. Então, o que aconteceu na minha paróquia? Eu dou comunhão na boca. E daí veio um dia uma piedosa paroquiana, que eu gosto muito dela, e ela falou: olha, padre, o meu marido está muito chateado e não está querendo mais comungar, porque ele tem um problema no maxilar e ele não consegue abrir bem a boca. Ele abre bem pouquinho. Então ele parou de comungar porque o senhor só está dando na boca e ele não consegue abrir bem a boca. Imagina, eu nunca pensei nisso. Então, para aquele cavalheiro em específico, eu falei: não, minha senhora, pelo amor de Deus, não seja por isso. É um homem extremamente piedoso, de missa diária. Agora já não está sendo mais porque já está mais velhinho. Mas então, para aquele cavalheiro, eu dou na mão. E ele, com todo o respeito, com todo o carinho, com toda a honra, ele comunga de uma forma impecável. Né? Por quê? Porque ele não consegue abrir a boca o suficiente para eu dar a Sagrada Eucaristia. Então, existem casos e casos. Tá? Não podemos nem forçar que a pessoa receba na boca, nem forçar que se receba na mão. Agora, a senhora já ouviu falar na pequena autoridade de grande poder? A pequena autoridade, ela tem grande poder. Então, o sujeito tem um carimbo na gaveta dele, e se ele não bate aquele carimbo naquele papel, você não constrói uma hidrelétrica de 10 milhões. Mas o funcionário público lá que ganha R$1.000 por mês, ele tem um carimbo. É ele que tem aquele carimbo. Ele é a pequena autoridade com grande poder. Então, senhores ministros da Eucaristia, senhoras ministras da Eucaristia, vocês não são donos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Então, naturalmente,
Se a pessoa vai receber com dignidade, se a pessoa vai receber com carinho, se a pessoa vai receber com respeito, deem na mão ou deem na boca, de acordo com a vontade do fiel, porque ele tem direito, mas o que vocês podem exigir é isso, é a dignidade, é o carinho, é o respeito. Isso o ministro tem que exigir, tá? No caso, filha, é o que a senhora fez. Não vai discutir durante a fila. Recebe, faz sua ação de graça, reza pelo ministro. No fim da missa, se for oportuno, vai à sacristia, comenta com o padre: olha, padre, eu sei que é lícito receber na mão, mas eu prefiro receber na boca. E pronto, sem agonia. Mais alguma dúvida, gente? Ela perguntou de um fato que ocorreu na vida dela, que o ministro foi colocar a Sagrada Eucaristia sobre a mão dela. Às vezes acontece, às vezes treme a mão, às vezes treme a mão do ministro, às vezes, caiu a Sagrada Eucaristia no chão. O que ela fez? Pegou a Sagrada Eucaristia e comungou. Muito bem, impecável. E até seria bom que a senhora desse uma olhada rápida para verificar se a hóstia, ao cair, não partiu, não ficou uma partezinha, tá? Mas agiu da melhor forma. Pois não, gente. Alguma dúvida? Beleza? Então vamos rezar um Pai Nosso? Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Rainha e Padroeira do Brasil, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eu e minha casa servirei